Os tipos de energia solar a gente consegue diferenciar um pouco, então vamos diferenciar quais são esses tipos. A gente sabe muito da energia solar fotovoltaica, que é a energia solar que produz eletricidade, e também tem a energia térmica, que é o coletor solar que faz essa captação dessa energia do sol através da energia térmica. Então a gente consegue diferenciar dois tipos de placas, dois tipos de sistemas que depende do sol. Então a gente vê nas casas, aquelas várias casas aqui no Brasil, tem uma torneira que já tem água quente. E essa torneira, quem produz essa água quente é a energia solar, através do coletor solar. Então tem uma placa que chama coletor solar, ela vai absorver a energia do sol em forma da temperatura, né, a energia térmica do sol, e vai esquentar a água, armazenar essa água dentro de um boiler e você vai utilizar ali na água quente da sua torneira. Esse é um sistema térmico e a gente tem um sistema fotovoltaico, onde a captação da energia do sol vai ser transformada em energia elétrica. Então a gente tem essa diferença. Quando na placa de energia fotovoltaica o sol incide na placa, a gente tem uma excitação do semicondutor da região onde incide essa luz, produzindo uma diferença de potencial nos polos da placa. Então a placa de energia solar, ela começa a ter o polo positivo e negativo com uma tensão, uma DDP entre esses polos, que quando a gente conecta num circuito elétrico, isso daí vai dar o fluxo de corrente e a energia elétrica que a gente precisa. Então, diferenciar desses dois tipos de energia, eu quero detalhar mais ainda a energia fotovoltaica. Então aqui a gente vai sempre tratar de energia fotovoltaica, onde a gente capta a energia do sol e transforma em eletricidade. Então os tipos de aproveitamentos que a gente tem hoje, a gente tem para aproveitar de forma off-grid, a gente também pode aproveitar da forma on-grid, e recentemente tem um tipo que chama zero grid. Então, basicamente, todas essas três que eu falei, elas utilizam a placa fotovoltaica, que é a placa que tem um semicondutor ali, ela é constituída, né, por filamentos, né? O semicondutor silício, eles produzem fitas bem finas e dopam esse material com bromo, fósforo. Isso daí, a indústria evolui muito, então isso daí vai sempre sendo alterado de pouquinho em pouquinho para melhoria das placas. Então, dentro da energia fotovoltaica, a gente tem esses três tipos que a gente pode diferenciar entre off-grid, on-grid e zero-grid. Então, eu vou explicar separadamente cada um. O off-grid, então, ele é composto pelas placas que vão produzir a energia. Quem produz de fato a energia são as placas fotovoltaicas que ficam no telhado. Então, o sistema off-grid, ele é um sistema fora da rede. É um sistema que está independente. Ele não depende da rede para o seu funcionamento. Então, ele vai funcionar sozinho. Como que é o funcionamento dele? A placa produz, através das placas e dos cabeamentos, a gente leva essa energia até um controlador de carga. Esse controlador de carga vai melhorar essa energia de forma que ela vai sair constante para alimentar um grupo de baterias, que aí a bateria que vai fazer esse armazenamento. Então produz na placa, filtra, alisa, né? Arruma essa tensão no controlador de carga, e esse controlador de carga manda já controladinho para as baterias, que é a sua carga. E através dessa carga que você tem, essa parte armazenada nas baterias, você pode transformar para a sua energia usual.
Então, nas baterias, normalmente se tem o 12 volts de corrente contínua, 24 volts, 60 volts, isso depende do seu estilo ali de armazenamento. Mas aí a gente precisa então, para utilizar dessas baterias nas tomadas, no computador, na luz, a gente precisa de um inversor de frequência que vai fazer a inversão dessa corrente contínua em 12 volts para uma tensão alternada, uma corrente alternada de 120 volts ou 220 volts que a gente vai utilizar isso daí. Então esse é o off-grid, ele vem em placa e faz todo esse circuito aí. E também a gente tem o outro que é on-grid. O on-grid ele já é conectado à rede. Então ele depende exclusivamente de estar conectado à rede para o funcionamento dele. Inclusive dentro dos equipamentos, no caso dentro do inversor, ele tem um dispositivo chamado antilhamento, ou seja, ele não permite o funcionamento sozinho, ilhado, isolado, ele não permite, somente com a referência da corrente da rede, né, que a gente tem uma referência de tensão e frequência da rede, isso sim vai possibilitar que o inversor consiga fazer a transferência da potência que vem das placas para dentro da residência. Então, como que funciona esquematicamente o sistema off-grid? Também é produzido a energia nas placas através dos cabos elétricos, é levado até o inversor de frequência. Esse inversor de frequência faz a inversão da frequência, né, que no caso está em corrente contínua, ele transfere para corrente alternada. E quem dá essa referência de corrente alternada e uma tensão de referência é a rede. Então, o inversor também recebe a referência de tensão e frequência da rede para poder fazer o funcionamento. Então, não existe armazenamento no sistema on-grid. É placa produzindo, inversor fazendo a inversão da frequência conectado na rede. Então toda a sua produção instantânea já é instantaneamente gastada. O excedente vai ser armazenado em forma de créditos. Então esse é o sistema on-grid, não tem um armazenamento tipo bateria. Ele armazena em forma de crédito na concessionária que esse sistema estiver instalado. Aqui em Campo Grande a gente tem a Energisa. Então na minha casa, por exemplo, as placas produzem, o microinversor faz essa inversão da frequência e toda essa produção é levada para dentro de casa. Uma porcentagem eu consumo instantaneamente, uma outra porcentagem que é o excedente, ele vai passar pelo meu medidor bidirecional, causando créditos, e na minha fatura da Energisa, da minha concessionária de energia aqui, vai aparecer o quanto eu consumi e o quanto eu produzi, que vem detalhado como injetado. E por fim, a gente tem uma terceira modalidade hoje em dia que chama zero grid. E o que é o zero grid? Ele é basicamente um on-grid que não permite o excedente. Então o zero grid ele tem um equipamento na ponta da saída da potência, de forma que se a casa, o período instantâneo de consumo da residência estiver abaixo da produção das placas, esse equipamento ele não vai passar o excedente, ele vai bloquear. Então a gente tem o zero grid, a gente tem um consumo direto à carga. Produz a placa, vai direto para a carga dentro da residência. E é o mesmo estilo do on-grid em relação de equipamentos, praticamente igual, né? Então a gente tem as placas produzindo, vem através dos cabos elétricos, entra no inversor. Esse inversor vai fazer a inversão da frequência de acordo com a referência de tensão e frequência da rede, e na saída dessa entrega de potência
a gente tem mais um equipamento que vai sempre fazer esse somatório do que está consumindo dentro da casa e do que está produzindo pelas placas. Nunca vai ser passado o excedente. Então isso é uma estratégia que foi criado para poder trabalhar com as condições que as leis brasileiras existem. Então a gente tem, recapitulando, os três tipos, que é o off-grid, on-grid e o zero-grid.